Começa agora o documentário de Psicologia Escolar, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é composto por 3 docentes e 4 psicólogos técnicos. Os técnicos têm como função organizar e supervisionar os estágios dos alunos que cursam as disciplinas da área de psicologia escolar, fazendo pesquisas e atendendo a comunidade. Em agosto de 1993, após um levantamento das escolas que apresentavam alto índice de repetência na região próxima à cidade universitária, em São Paulo, chegaram à Escola Estadual AJ. A seguir, este documentário descreverá alguns trechos do histórico do trabalho na forma de um diário de campo, quais serão intercalados com algumas análises dos acontecimentos. Na aula, eu sou psicólogo da Universidade de São Paulo. A escola e uma secretária me atendeu, diretora da escola, porém fui informado que a diretora não estava presente no momento, apenas a vice-diretora. Quando eu consegui falar com a senhora vice-diretora, eu finalmente consegui marcar um horário para poder visitar a escola. Meu nome é Pérola e eu sou secretária. Telefonaram para cá e eu atendi e perguntaram o nome da coordenadora do ciclo básico, da vice-diretora e da diretora. E perguntou o dia, no caso, falar com alguma delas. Falei que a diretora era recém-chegada à escola e que não estava no momento. Direcionei ele a vice-diretora, no caso, para ele apresentar e marcar um encontro, se apresentar e marcar um encontro para poder explicar qual era o trabalho dele, no caso, que ele me informou que era isso. Tradicionalmente, somos profissionais formados para analisar a demanda que nos chega. Na maioria dos casos, são crianças portadoras de queixas escolares. Entender o que está acontecendo com elas exige o contato com quem as manda para lá também, porque é a partir desse contato que a queixa é formada. Em alguns casos, ao chegarmos na escola, recebemos uma lista com o nome de várias crianças que precisam de tratamento. A nossa responsabilidade é apresentar novas visões e ideias sobre essas queixas da escola. O contato com os profissionais escolares é longo e complexo. Meu nome é Shirley, eu sou a vice-diretora da escola e no começo do ano, algumas crianças foram fazer uma avaliação psicológica numa clínica particular. A verba para essa avaliação foi cedida pela Secretaria de Educação. Essa avaliação foi feita em grupo e com uma conversa com os pais. 9 crianças foram diagnosticadas com definitivamente deficientes mentais. E elas foram encaminhadas para a classe especial, onde a professora Nadir cuidava delas. A professora Nadir, ela confessou que algumas crianças eram um pouco agressivas, mas que ela não achava que o algo estava certo. Conversa com a diretora, eu apresentei o meu trabalho. Falei que, na maioria dos casos, que as crianças são encaminhadas para um psicólogo, geralmente por influência da própria escola. No começo do trabalho, introduz uma forma de pensar os acontecimentos que nos convida, inicialmente, a repensarmos as perguntas feitas em relação ao saber as causas individuais. Conhecer um fenômeno implica entendermos o campo de forças no qual ela se manifesta. Contando com a ajuda de 6 estagiários, montamos um projeto, montar grupos de crianças de modo que elas pudessem refletir sobre suas histórias escolares. E também eu propus reuniões semanais com os professores, de modo que nós pudéssemos refletir sobre essas crianças que eles encaminhassem. Impressionava os professores o fato de estar sendo proposto um trabalho que incluía a participação deles. Alguns se queixaram da prática diagnosticada que não lhes ajudava na sala de aula durante o dia a dia. A expectativa, às vezes, não é para definirmos o que a criança tem. Ela ainda carrega a ilusão de podermos dizer a ela o que tem que ser feito. Mas essa mudança só vem através de mudanças em relações cotidianas. Meu nome é Germânia, eu sou uma das estagiárias que trabalha com o psicólogo Álvaro. Nós estagiários, nós cursamos uma disciplina optativa chamada Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem 2. O psicólogo discutiu conosco sobre problematizar a produção daquilo que nos aparece como demanda. O trabalho ele foi iniciado com 15 crianças que foram encaminhadas para o projeto. Depois do primeiro encontro, houve uma greve de professores. Então as professoras tinham que ir na escola na parte da tarde para ter uma reunião com o psicólogo.
Que era professora da classe especial, não aderiu à greve por motivos particulares, então ela continuou o seu trabalho normalmente com as crianças e o projeto pôde, então, continuar. No primeiro encontro, foi explicado para as crianças como iria funcionar o projeto. Foi levado para o primeiro encontro materiais como sucata, papel, caneta para as crianças fazerem algumas atividades. E foi falado para elas que elas não poderiam levar para casa antes do fim do projeto. De vista do desenvolvimento intelectual, o Wellington, Laurentino e Juliana eram considerados crianças normais. Meu nome é Wellington, tenho 13 anos, eu era considerado um garoto muito disciplinado. No início, quando me fizeram passar pelo teste, não tinha muita paciência de responder as questões. Era muito chato, sei lá, não gostava muito. Queriam até me colocar numa classe especial, mas eu não gostava deste lance. Na verdade, nunca gostei. Eu era famoso na escola, por ficar aprontando, respondendo aos professores, aprontava todas. Inclusive, era considerado um menino problemático, muito terrível, agredia outras crianças e tal. Mas aí, quando eu comecei a participar do grupo, conheci a Sandra, a coordenadora do grupo, que me ajudou muito. Mas assim que os encontros terminaram, eu continuei em contato com ela, ficava ligando para ela todos os dias. Ela sempre falava comigo, me dava toda a atenção. Parecia que só ela me entendia, ela me tratava diferente, não sei. Ela foi a primeira pessoa na escola a me escutar de verdade. Por isso eu gostava de sempre estar falando com ela. Daí, quando os novos encontros acabaram, as estagiárias que trabalhavam lá me perguntaram se eu queria passar pelo teste novamente. Dessa vez eu aceitei. No início eu não queria muito, a minha paciência estava fervendo, principalmente na questão que eu tinha dificuldade. Aí pensei em desistir, mas me disseram que o teste foi qualitativo, que iria me ajudar muito, principalmente na minha educação. Laurentino, no caso eu sou de uma sala especial, até hoje eu não sei por que eu fui para essa sala, né? No caso, acho que é pelo fato de ser criança quieta e me recusar a fazer algumas atividades. Embora eu seja bom aluno entre meus 5 irmãos que eu tenho, então minha mãe sempre diz que eu sou a mais inteligente. Então ela não me considera como deficiente, assim como a minha professora dessa sala especial não me considera como deficiente. Meu nome é Juliana, eu tenho 13 anos e eu fui encaminhada para o psicólogo porque a minha professora percebeu que meu comportamento estava muito diferente dentro da sala de aula. Eu vou contar um pouco por que meu comportamento estava diferente, que tem uma história um pouco triste e por isso meu comportamento foi alterado. Eu perdi minha mãe tem uma semana e eu sinto muita falta dela. É muito difícil lembrar quando você não tem uma pessoa que você tanto gosta e que você tanto estava acostumado com ela, sabe? E além disso, meu pai a gente teve que mudar de endereço, porque o aluguel já não estava dando para ele pagar. Então, assim, foi duas coisas marcantes na minha vida. E aí, a partir disso, a minha professora percebeu que eu estava diferente e resolveu me encaminhar para um psicólogo. Eu não gostava de ir para fazer esses atendimentos. E aí a psicóloga me diagnosticou. Para a formação dessas classes, no caso que não foram utilizados por profissionais ou psicólogos, e sim pelas próprias funcionárias, que foram secretárias, no caso, elas fantasiavam para os alunos de que aquilo seria o melhor método para eles, né? Onde alguns dos alunos tiveram queixas de que o próprio professor não gostava dele, né? Algo relacionado mais ao pessoal deles ali. E dificilmente outros professores vão ter esse vínculo com esses alunos que elas vão estar remanejando para essa classe especial. Então, após as salas passarem a ser responsabilidade exclusiva daquela professora, então ela via os alunos sendo tratados mais como objetos, não como alunos mesmo de verdade, como deveriam ser tratados. Então algumas mães daquelas acreditavam que seria, né, a melhor maneira para os seus filhos
serem separados dessa maneira. Só que elas não imaginavam como era feita essa seleção. Então, assim, houve uma pergunta no ar de que se algum desses filhos das funcionárias, no caso, fossem remanejados para uma dessas salas especiais, qual seria a reação delas? Obviamente, a resposta que elas deram foram que tirariam no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, não iam querer que eles ficassem nessa sala. Daí fica a pergunta, qual é o tipo de pessoas que essa instituição, no caso essa classe, querem criar? Né? Se é para ser sempre obediente, então é algo que tem que ser analisado, trabalhado certinho. Vê que a agressão das crianças em relação a Nadia não foi algo pessoal. Nadia foi discutindo com eles a questão de estarem em classe especial, pois a princípio Nadia achava que não deveria tocar nesse tema, pois as crianças poderiam sofrer. Muitas crianças são encaminhadas para avaliação por problemas de comportamento. Em algumas sessões dos grupos, por exemplo, é comum acontecer algumas das crianças agredirem, baterem e até mesmo quebrarem material. Mas o que fazer com o comportamento dessa forma? Inclusive, algumas crianças dizem aprontar na sala de aula porque a professora fica lhe pedindo para fazer lição. Como trabalhar a questão afetivas que surgem na sala de aula? E como lidar com o preconceito que parte desde cedo? Certas questões são difíceis de serem trabalhadas, pois os acontecimentos revelam-nos que são abafadas e tendem a reaparecer cada vez mais. Os professores ficaram impressionados com os relatos dos grupos. O Wellington era um menino muito bagunceiro, precisava de limites. A professora Lília, que estava acompanhando, disse que ele precisava de atenção e carinho, conforme ela havia o analisado. A professora da Juliana passou a receber os nãos dela de forma positiva. Assim, ela pensava que a Juliana entenderia que ela tinha autoridade na sala de aula e ela teria que fazer as lições de classe. Foi enviado um comunicado para os responsáveis das crianças, que estavam envolvidos com o grupo, porém, muitos dos pais não compareceram. Visitas domiciliares foram realizadas e com isso foi possível entender a história familiar de cada aluno a respeito da queixa escolar. Algumas mães nem sabiam o que estava acontecendo com o seu filho na escola. E então foram feitos 9 encontros total. Com o término desses, foi realizado entrevistas individuais com cada criança, relembrando todo o percurso que as levavam para a classe especial. Foi aplicado um teste chamado Heaven, anteriormente utilizado pela psicóloga, que as diagnosticaram com a deficiência. Todas as crianças quiseram que o teste fosse aplicado e com isso foi possível obter resultados dentro da normalidade. Nenhuma criança quis continuar na classe especial. Em 1994, as crianças foram transferidas para classes comuns. E de 9 crianças que foram transferidas, 7 estavam com aprendizagem normais. Elas estavam na 3ª série. Apenas 2 crianças estavam com dificuldade de aprendizagem. Porém, foi relatado que elas ainda tinham alguns comportamentos inapropriados. Em julho do mesmo ano, o jornal Estado de São Paulo ficou sabendo desse projeto que foi feito na escola e foi até a escola entrevistar os alunos, os familiares e os responsáveis pela escola e pelo projeto. E um desses entrevistados foi Laurentino, que ficou muito feliz junto com a sua família quando viu a reportagem feita falando que ele não tinha nenhuma deficiência mental. Infelizmente, muitos psicólogos, por não conhecerem como funcionam as classes especiais, acabam cometendo alguns erros. Além deles também não procurarem saber o contexto que levou aquela criança a ser encaminhada para avaliação psicológica.